Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Agora a gente vai tratar da criação do projeto. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente tem que abrir uma janela do terminal e aqui eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, Ruby-V para saber a versão. No meu caso, eu estou com a versão 3 do Ruby. Se você tiver com a 2.7.2, que foi o que a gente usou no curso anterior, não tem problema algum, pode permanecer com ela. E o meu Rails aqui, Rails-V, ele vai mostrar que está na versão 6.1.3. Caso o seu não esteja nessa versão, então a gente vai rodar o comando ó, gen install Rails, que aí ele vai baixar a última versão. Então no meu caso, como eu já tenho instalada, ele não vai trazer e na verdade tem vários outras gens que vêm junto. Então você pode rodar esse comando gen install para que a gente consiga estar na mesma versão. Agora eu vou rodar o comando para a gente poder criar o nosso projeto. Então aqui eu vou ter que rodar porque eu uso o rbenv rehash. Isso aqui só para quem está com o macOS, tem que rodar esse comando para que esses executáveis, por exemplo, o Rails ele é um executável por linha de comando, para que ele fique configurado corretamente na versão. Então o comando é Rails, o nome que eu vou dar é Rails New, né? Então eu vou rodar o nome do projeto, vou chamar de blog underscore API. E agora a gente vai colocar uma flag "-d", que é de database, e aqui eu vou digitar PostgreSQL e vou dar um espaço, agora vai ser -- API, que é essa outra flag para indicar que esse projeto nosso é um projeto API, então não vai ter, o Rails não vai tratar de front-end aqui nesse projeto. Então vou dar o Enter aqui. Pronto, uma vez que termina aqui a instalação, agora eu vou abrir o projeto no Visual Studio Code. Pessoal, uma vez com o projeto aberto, eu vou abrir uma janela do terminal. Você pode usar o menu aí para poder abrir um terminal dentro do Visual Studio Code. Então, uma vez que eu abri aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um scaffold para a gente poder colocar os nossos artigos, né? Então é um blog, então a gente vai ter as nossas postagens. Então o comando é Rails, G de generate, scaffold. Aqui o nome dele vai ser article e eu vou colocar um campo chamado title, que vai ser do tipo string. Eu vou ter um outro atributo chamado body, que é do tipo text. Uma vez digitado isso, eu vou dar o Enter. Pronto. E aí o que acontece? Como a gente está trabalhando agora com o Postgres, então vamos aqui, ó, dentro da pasta config, eu tenho database. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, só vou apagar os comentários para limpar um pouco aqui, para ficar um pouquinho melhor para a gente poder enxergar aqui. Então pronto. Vou salvar aqui o arquivo. Então o que acontece? Nesse caso aqui nosso, no macOS, por exemplo, você percebe que aqui a gente ele não coloca usuário e senha, username e password. Por quê? Porque ele já assume que se você tem uma instalação do Postgres, já vai ter uma role com o mesmo nome do seu usuário, ele vai usar ele para poder criar o seu database e ele já é sem senha. Então aqui a gente não vai ter que fazer nada. Então eu vou mostrar em cada sistema operacional. Então aqui no macOS eu vou ter que rodar o comando Rails db create. Vou dar o Enter. Aí perceba que ele criou para mim blog API Development e
também o teste. E agora eu vou rodar o comando Rails db migrate. E agora ele já criou essa tabela para mim lá no banco de dados. Agora eu vou mostrar como que vai ser isso no Windows. Pessoal, eu estou aqui com o Windows aberto, também eu abri o projeto dentro do Visual Studio Code. E a diferença é que no Windows a gente tem que colocar o username, que aqui no meu caso eu criei Melo, eu coloquei na instalação, e o password, que no meu caso eu coloquei Postgres. Então, aqui é a conexão default, tá? Então esse default ele é usado para develop dessa forma aqui e também para teste ele usa e também para produção. Só que em produção o Heroku já usa uma string de conexão, ele não usa exatamente essas informações, elas são ignoradas porque a outra prevalece. Então nessa default aqui a gente tem username Melo, password Postgres. Então eu salvei e agora eu vou abrir o terminal e agora eu vou rodar o comando Rails db create, vou dar enter. E agora Rails db migrate. Então aqui também foi tudo tranquilo, com sucesso. Pessoal, aqui no Linux também eu criei uma role com o mesmo nome do meu usuário. Então nesse caso eu não vou precisar colocar nenhuma informação aqui sobre username e password. Caso você tenha colocado alguma coisa diferente no comando de criação Rails db create, deu algum problema, você vem aqui e coloca. Então você poderia colocar um outro usuário desde que você coloque aqui o username e o password. Então eu vou fazer o mesmo processo aqui. Rails db create. Agora Rails db migrate. Então criou também com sucesso aqui. Vou aproveitar, pessoal, para mostrar para vocês. Então vocês vão rodar o comando específico do sistema operacional. Na descrição eu coloco aqui uma página em que eu ajudo nesse sentido, que a gente vai agora, no caso, olhar o que ele foi criado lá. Então, no PSQL, sudo -u postgres psql, a senha aqui do meu usuário do Linux. Então, se eu colocar barra invertida L, ele vai listar para mim os databases que foram criados. Então perceba, blog API Development e o teste foram criados para o Auner Melo, que é a role que eu criei, que é o mesmo usuário meu aqui do sistema operacional. Então, dessa forma, a gente consegue essa diferenciação que tinha entre os ambientes. Então agora vocês conseguem rodar em cada sistema operacional deste ponto aqui. Então tudo que eu fizer agora já vai valer para todos eles. Então pessoal, voltando aqui para o projeto, o foco desse curso é a autenticação que a gente vai fazer via API usando a Gen Device Token Auth. Então eu não vou entrar no detalhe de, por exemplo, quando eu rodei esse scaffold, por exemplo, né, a gente tem aqui os artigos, né, os articles. Eu colocaria aqui, por exemplo, title, para ele ficar, por exemplo, não aceitar valor nulo. E no body também. Só que eu não vou ficar focando nisso, pessoal, porque esses tipos de validações, de criar atributo de banco, fazer validações, isso aí eu já mostrei no curso básico. Então, como o conhecimento básico de Ruby on Rails ele é necessário para esse curso, então eu vou focar mesmo no que interessa, que é a autenticação. Porque senão a gente começa a repetir muito assunto que já foi visto
e aí de repente o curso se estende mais sem necessidade. Então, uma vez que eu criei isso daí, agora acho que é interessante a gente fazer um teste para a gente finalizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou rodar o comando ReiOS de console, vou entrar no console, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, article.create, e aí eu vou colocar para o title hello, e para o body eu vou colocar world. Fazer o tradicional Olá Mundo. Aí eu dou Enter, ele rodou com sucesso. Vou sair do terminal. E agora eu vou rodar o ReiOS S para ele subir o servidor. Subiu. E agora vamos dar uma olhadinha se deu tudo certo. Pessoal, agora a gente abre o browser e aqui eu vou colocar localhost 2.3000. Se eu der o Enter, ele vai mostrar aqui a página inicial. Então ele subiu com sucesso. E se eu colocar /articles, ele vai mostrar aqui o Hello World que a gente acabou de criar. Então esse é o objetivo desse vídeo. A gente fez o que aqui? A gente criou o projeto. A gente criou também um scaffold para ele gerar o CRUD de articles. E agora a gente subiu o nosso servidor e a gente viu no browser aqui que ele criou com sucesso. Então isso aqui comprova que a nossa ligação do Ruby on Rails com o PostgreSQL está funcionando normalmente. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.